Feliz por estar aqui pela primeira vez. Confesso que eu já estava devendo ao pastor Wallace já há algum tempo. Eu e a Carol, né, pastor Wallace? Carol ainda está devendo. Mas Deus preparou essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. E nos outros dias eu acompanhei, assisti os vídeos no YouTube de segunda, terça e quarta. E depois eu vou assistir o meu para ver onde eu preciso melhorar. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem de pé para nós fazermos menção da palavra do Senhor. Eu gostaria de ler em dois textos e os irmãos vão entender o porquê. 1, 2, 3. O ministério da reconciliação e a evangelização na perspectiva de alcançar desviados. Amém. Ficou muito bonito, não vou nem pedir para repetir não, já ficou muito bonito. Eu quero fazer menção de dois textos para nós entrarmos nestes assuntos aqui. Por que nestes? Porque tem dois assuntos aqui. Mas nós vamos fazer uma breve passagem no primeiro e focar muito no segundo, que é a evangelização. Por quê? Os irmãos vão entender. Abram por gentileza a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Depois nós vamos ler também Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Os irmãos encontraram? Nos diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele pôs em quem? Em nós. Grave isso para o resto da sua vida. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Alguns irmãos ainda estão folheando, pode ficar tranquilo que eu espero. Vamos à leitura? Tiago capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Nos diz assim: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador,
salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Repito, irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Por gentileza, pode tomar os vossos assentos. Os dois primeiros textos lidos é o tema que está proposto nessa semana teológica. Fala da reconciliação. E o cerne ali não é apenas a reconciliação propriamente isolada, mas focando exatamente na parte que eu pedi aos irmãos para frisar e guardar para o resto de suas vidas. Que foi qual parte? Que ele pôs em nós. Ele pôs em nós. Quem pôs em nós? Deus. Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Esse é o foco principal, porque nós, ao folhearmos a Bíblia, ao examinarmos as Escrituras, nós vamos compreender bem a reconciliação, mas nós precisamos entender que Deus quer nos usar como agentes portadores da reconciliação. Por isso Ele pôs em você e em mim, porque nós não estamos aqui à toa. Nós costumamos dizer, virou quase que uma frase padrão dos cristãos de alguns anos para cá, que nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos aqui com uma missão. Nós temos a missão dada por Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o chamamento comum de Deus para todo aquele que se arrepende e se entrega a Ele e passa então a ingressar naquilo que nós conhecemos como reino de Deus. Então nós temos um chamado em comum, um chamado universal. E aí eu não vou entrar em nada relacionado a chamado específico, porque não é o tema. Mas no processo da reconciliação, grave isso. Nós temos essa ordenança reiterada pelo apóstolo Paulo, que nós fomos chamados para executar no mundo o que Deus executou em nós, a reconciliação. O outro texto já é concernente a essa parte aqui, a evangelização na perspectiva de alcançar desviados. É por isso que eu li aquele texto de Tiago, porque ele está falando exatamente de algo para você e para mim, que serviu para a igreja naquela época também, que é o quê? A preocupação com aqueles que se afastaram, que se desviaram da verdade. E é bem verdade que em nossos dias, a maioria, eu não posso generalizar porque não é geral, mas a maioria dos cristãos da atualidade não tem uma preocupação com a pessoa do desviado. E é fácil a gente ver isso, porque pouco também se tem preocupado com a vida daquele que nem teve o encontro com Jesus. Quantas pessoas hoje em dia saem para evangelizar? Quantas pessoas hoje em dia se preocupam de fato em anunciar as verdades do Evangelho? Seja onde for, a tempo e fora de tempo. Se as pessoas não estão muito preocupadas, empreendendo forças e recursos e tempo para falar do amor de Cristo para aquele que ainda nunca teve um encontro com Jesus, que dirá com a pessoa do desviado? Por quê? Porque existe aquela fala que eu não concordo, que é o quê? Já conhece.
Não, ele já conhece, uma hora ou outra vai quebrar a cara e vai voltar arrependido. Alguém aqui já deve ter ouvido algo similar, né? Eu já ouvi até um pouco pior, que é o quê? Ouvi isso de pessoas que eu jamais deveria ouvir, mas enfim. Disse assim: eu não perco tempo com desviados. Você já ouviu alguma coisa assim? Uma pessoa falar: eu não perco tempo com desviado. A minha preocupação maior é com aquele que nunca ouviu. Não é nada. Mentira. Não é. Porque quem tem o amor de Cristo verdadeiramente vai se preocupar com todos. Quem tem verdadeiramente o amor de Cristo vai se preocupar com todos. Com quem está aqui, com quem está se distanciando, com aquele que está lá fora e nunca ouviu, vai se preocupar com todos. Porque Jesus, ele se preocupou com todos. Não é à toa que nós vamos falar de uma parte da reconciliação brevemente, mas os irmãos vão entender. Eu tenho uma linguagem bem simples, tá, irmãos? Assim, eu não sou alguém muito estudioso, eu não tenho uma sabedoria como o pastor Wallace, assim, como outros que passaram aqui, mas nós procuramos alguma coisa na palavra do Senhor para poder compartilhar. Pode passar, João, o slide. Olha só. A reconciliação está implícita nas palavras proferidas por Deus no Éden, quando trouxe condenação à serpente e ao ser humano. Vocês lembram daquele texto de Gênesis 3,15? Por gentileza, irmão, abre Gênesis 3,15. E aí eu quero pedir depois a uma outra pessoa que abra Gênesis 3:21. Pode ler. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá na cabeça e tu ficarás no calcanhar. Obrigado. Os irmãos prestaram atenção na leitura? Deus, quando ele traz ali uma condenação à serpente e ao ser humano, ele fala de algo futuro. Ele diz: a semente da mulher lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos que isso aconteceu. As palavras que Deus proferiu ali, aconteceu em Cristo. Mas quando Deus ele profere essa palavra de redenção, a conciliação, a reconciliação, ela está implícita na redenção. E aí, mais à frente, nós vamos entender o porquê. A reconciliação foi tipificada ainda no Éden, quando Deus fez túnicas de pele de animal, o sacrifício aconteceu, para Adão e Eva. Quem abriu Gênesis 3:21, por gentileza? Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. Muito obrigado, meu irmão. Deus fez túnicas para Adão e Eva. Por quê? Porque quando Adão e Eva provaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles tiveram seus sentidos abertos e entenderam, conheceram que estavam nus, o que eles fizeram? Rapidamente correram, pegaram folhas de figueira e prepararam algum tipo de vestimenta para se cobrir. Só que essa atitude deles mostra para você e para mim que nós, seres humanos, não temos capacidade suficiente de cobrir
a vergonha do nosso erro. É por isso que Deus, ele então vem, ele faz esse sacrifício de um animal ali, provavelmente um cordeiro, e pega a pele e faz túnicas. Túnicas a gente sabe que não é uma vestimenta igual Adão e Eva fez, porque eles fizeram algo para cobrir a sua vergonha, mas Deus fez algo para que cobrisse eles, vamos dizer que completamente, porque a vergonha era tamanha, então Deus cobriu. E a redenção, ela fala exatamente sobre isso, sobre cobrir, sobre tapar, retirar a visão daquilo. E aí nós vamos perceber que logo, muitos anos à frente, a reconciliação ela também foi explicada. Todos lembram do texto de João 3,16, correto? Então vamos recitar todos de cor? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém? Então a redenção, ela foi, a redenção e a reconciliação foi explicada. E Deus precisava explicar? Não, mas Ele, por causa do seu tão grandioso amor e graça, Ele faz questão de explicar aquilo que Ele está executando. E Ele usa aqui o evangelista João para nos dizer que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu Filho unigênito, por você e por mim, e por todos que estão lá fora. E aí, se João explica que o amor de Deus abrange toda a humanidade, por que que essas pessoas que eu citei lá no início, quando se refere ao desviado, tem esse tipo de palavra? Eu não perco tempo com desviado. Eu não... Ele já conhece, depois ele quebra a cara e volta. Se o amor de Deus é sobre todos, por que que o meu não é? Meu Deus! Olha aí. Jesus misericórdia. Tem algo errado e não está em Deus, está em mim. Meu Deus! Além de Deus proferir a palavra no Éden, mostrando ali, apontando a redenção, a reconciliação, Ele também mostra o tipo do que seria executado, o que seria feito no futuro para, de fato, executar, efetivar essa reconciliação. E ele explica através de João 3,16. E agora, João 19,30 mostra para nós o fato, a execução do amor de Deus. O que está escrito? João 19,30. Por gentileza, alguém? Muito obrigado, minha irmã. Vocês prestaram atenção na leitura? João, relatando sobre o sacrifício de Jesus na cruz, ele diz que depois que Jesus provou do vinagre, ele declarou: está consumado. Está consumado. O que está consumado? A obra redentora que Deus havia proferido lá atrás, agora está então consumado. Pode passar, João, o slide, por favor. E o que significa reconciliação? Brevemente. Segundo o dicionário de língua portuguesa, é o restabelecimento das boas relações com quem se estava brigado. É um entendimento bem simples, né? É o restabelecimento das boas relações com quem se estava brigado. O mesmo sentido
aplica-se na Bíblia em Mateus 5, 23, 24, que diz o quê? Jesus, ali ele fala o seguinte: se você souber, se você está indo ofertar, mas sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele, reconcilia-te, é essa palavra, reconcilia-te primeiro, depois vem e entrega a tua oferta. E é interessante que Deus, através da palavra, ele nos quebra de uma tal forma, porque olha o que Jesus fala ali para a multidão. Ele fala que se eu sei que alguém tem alguma coisa contra, ele não falou assim, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão. Ele fala, se você souber que alguém tem algo contra você, vá até ele e reconcilia-te. E aí você e eu temos aquele costume de falar assim, em algum momento a gente já falou, mas Senhor, não sou eu que estou errado. Senhor, mas eu estou na razão. Meu irmão, a partir do momento que a gente tem um encontro com Cristo, a coisa que a gente menos tem é razão. Meu Deus! A coisa que a gente menos tem depois do encontro com Cristo é razão. Porque a nossa razão nos leva na contramão da palavra de Deus. A nossa razão vai nos levar a querer executar apenas os meus planos, os meus projetos e não os de Deus. Aí é por isso que eu passo a ter visões distorcidas sobre o amor de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos 4 grandes palavras doutrinárias que revelam a extensão do amor de Deus e o valor da morte de Jesus. E aqui eu não vou me ater muito, tá, irmãos? Expiação, redenção, propiciação, imputação. Por que eu quero fazer essa breve passagem na reconciliação aqui? Para a gente entender aspectos da evangelização e da pessoa do desviado. Eu falei com o pastor Wallace hoje, no áudio, que eu queria fazer uma breve linkagem. Eu não vou entrar aqui no processo e tal, não. Eu quero, de fato, só dar essa pincelada na reconciliação e a gente entrar na evangelização. Expiação. Jesus derramou o seu sangue no lugar da humanidade. E a gente vê isso nos textos, Isaías 53:10, João capítulo 1, versículo 29, que fala sobre a expiação de Jesus. A redenção. O que é a redenção? É a libertação de um escravo mediante um resgate. E a gente entende que essas palavras aqui, elas estão coladas uma na outra. Por quê? Porque se vai libertar um escravo mediante um pagamento, existe então uma oferta. Existe uma oferta, tem um preço a ser pago. O preço ali, no sentido espiritual para nós, foi o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus expiou os nossos pecados. E ao expiar os nossos pecados, nós fomos redimidos, porque esse preço derramado nos resgatou, pagou o preço em nosso lugar. Nós éramos escravos do mundo, escravos do curso desta vida de perdição, mas Jesus nos resgatou mediante o pagamento de um preço. E então, esse pagamento, ele serviu como uma propiciação. O que é propiciação? Significa aplacar ou tornar benevolente o ofendido, mediante uma oferta judicial. E aqui os irmãos vão entender que a ira de Deus, ela estava para ser derramada sobre a humanidade, e ele poderia fazer isso o momento que ele quisesse, porque ele criou todas as coisas, ele que coordena tudo. Quem é você e eu para questioná-lo? Mas como ele mesmo, por causa do seu infinito amor,
a partir da queda, ele mesmo já tem um plano a ser executado para corrigir, para redimir, para resgatar aquilo que se perdeu. Então ele não aplica a sua ira. Por quê? Porque o preço que foi pago foi propício para que a sua ira se aplacasse. E então acontece a imputação, que é o quê? É Deus creditando a justiça sobre nossas vidas por causa do preço que foi pago. Nós fomos justificados. Deus imputou justiça em nós por causa do preço pago por Jesus. Pode passar o slide, por gentileza, João. Agora eu quero entender com os irmãos, e aqui eu gostaria muito a participação de vocês. Muito mesmo. Nós temos aqui duas perspectivas. Perspectiva de uma pessoa no mundo e a perspectiva de uma pessoa redimida. Quem aqui não nasceu, como nós chamamos, num berço evangélico? Temos muitas pessoas que não nasceram no berço evangélico. Então, em algum momento você teve um encontro com Jesus e o aceitou o sacrifício dele, e ele aceitou a sua vida na presença dele. Então, vocês podem me dizer sobre essas duas perspectivas. E aí eu gostaria, por quê? Não é para expor ninguém, é só para fortalecer o seu entendimento sobre a sua perspectiva na caminhada com Deus. Qual era a perspectiva que você tinha no mundo, quando você vivia sem conhecer Jesus, sem se envolver com nada relacionado a Deus? Alguém poderia dizer? Então, na sua perspectiva de mundo, provavelmente você estava destinado a morrer por causa do caminho que estava seguindo. Mais alguém? Pode falar, irmãos. Não precisa ficar acanhado, não. Isso é para te ajudar. Pode falar. Eu acredito que ela veio muito terrível, porque a minha perspectiva era viver dessa maneira, porque eu gosto de viver dessa maneira, e quando eu for morrer, eu peço perdão ao céu. Então a perspectiva era continuar do jeito que estava, tocando a vida, e quando chegasse ali numa fase de morte, você pediria perdão, se desse tempo, né? Bem falado. Mais alguém? Tudo bem, vamos lá então, vamos fazer um entendimento em conjunto aqui. Uma pessoa que ainda não se encontrou com Jesus, essa pessoa, ela está na condição de perdição ou de salvação? Não, dá para falar mais forte. Está numa condição de perdição. Na perspectiva de perdição, talvez a gente poderia pensar assim: ah, mas por quê? Talvez as pessoas poderiam questionar, né? Mas por quê? Se Deus é amor, por que Ele iria permitir que eu vou para o inferno, que eu me perca? Existem muitos tipos de questionamento. Aí fora, quando a gente vai evangelizar uma pessoa que nunca teve um encontro com Jesus. Mas quando a pessoa aceita Jesus e ela passa agora para a condição de redimido, porque foi alcançado pelo sacrifício vicário de Jesus, agora a perspectiva muda. Por quê? O irmão aqui disse que provavelmente ele estaria morto por causa da vida que ele levava. Mas hoje, caminhando com Jesus, o que o senhor tem a dizer, meu irmão? O que o irmão tem a dizer? Se na época de mundo, provavelmente você estaria morto, e hoje, servindo ao Senhor, qual a sua perspectiva?
Tem certeza da sua salvação. Olha só que maravilha. Tem certeza da sua salvação. A sua vida mudou? Mudou? Para pior ou para melhor? Para melhor. Alguém aqui aceitou Jesus e a vida piorou? Ninguém, não? Não? A sua vida piorou? Não, a sua vida melhorou, né? A sua vida melhorou. Sem problemas, irmã. A nossa vida melhorou. Por quê? E por que, se a vida de uma pessoa que aceita Jesus, ela melhora, por que que em algum momento acontece de uma pessoa assim ela se desviar? Isso nunca te preocupou, não? Você já parou para pensar sobre isso? Por que que uma pessoa desvia da presença do Senhor? Passa o slide, João, fazendo um favor. Pode passar mais um. O que leva uma pessoa a se desviar? Tem motivo para levar uma pessoa a se desviar? Sim. O que vocês acham? Para ela tem. Nós vamos aqui pegar alguns exemplos e depois eu vou falar outros. Mas aqui é exemplos que eu vi, tá? Que eu vi pessoas ao meu redor, em empresas, em outras empresas que eu trabalhei e na que eu estou trabalhando atualmente, eu sempre me deparo com algum desviado da presença do Senhor. Parece que é até uma direção de Deus, tipo assim, ó, você vai trabalhar nesse ramo, você vai lidar com isso aqui. Parece incrível. Todo lugar que eu passei, eu me deparei com desviado nos mais variados níveis. Depois eu vou falar. Olha só, antes de nós adentrarmos aqui, você já percebeu que evangelizar uma pessoa desviada é mais difícil do que uma pessoa que nunca teve encontro com Jesus? É mais difícil, não é? Ó, você tem que suar. E o seu coração tem que queimar. Nós vamos entender por que que isso acontece. Primeiro exemplo. Em muitas situações, a pessoa viveu uma frustração relacionada à administração eclesiástica ou congregacional, não tendo nada a ver com Cristo. Mas a fragilidade emocional da pessoa falou mais alto. Parece bobeira, mas não é. Fragilidade emocional de uma pessoa pode falar mais alto na sua caminhada. Não é à toa que Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala assim: não andeis inquietos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Espera, se ele está falando sobre inquietação, o que é inquietação? Inquietação é a ação de uma pessoa ansiosa. A ansiedade é um alarme de emoção aflorada. Então Jesus falou sobre algo emocional que pode atacar o coração de uma pessoa. Então, e aqui, quando fala frustração com a administração eclesiástica ou congregacional, não está falando sobre erros da administração eclesiástica ou congregacional. Está falando sobre a condição frágil da emoção da pessoa de não compreender aquilo que está acontecendo. E aí, a má interpretação que ela tem o leva a uma frustração. E aí, porque eu não gostei que a irmã, a regente do círculo de oração, chamou minha atenção.
Eu não gostei porque aquela palavra que o pastor ministrou domingo à noite, ele estava falando de mim. Você já viu um caso desse? Eu já. E o que é isso? Emoção fragilizada. Pessoa que tem a emoção descontrolada, desequilibrado. E isso faz com que parece assim, brincadeira, mas isso faz uma pessoa se afastar. E o erro não está em Jesus, o erro está na pessoa. Às vezes acontece de uma pessoa, de fato, errar, colocar palavras de uma forma errada, pode acontecer. E aí a pessoa, ela se magoa, aí por causa dessa mágoa, ela fica alimentando essa mágoa, não fala nada com ninguém, se afasta. Oi? No trabalho. Mas eu vou te falar, segundo a visão da psicologia e da psicanálise. E aí eu tenho um pouquinho de propriedade para falar, porque psicanálise eu estudei. Então eu posso falar aqui um pouquinho sobre isso. Independente de uma pessoa colocar de forma errada uma palavra, independente de eu falar aqui uma coisa e você interpretar ali, talvez eu falei de uma forma áspera, deixei assim, eu fui muito enfático às vezes numa palavra e aí magoou você. Independente disso, você, segundo a psicanálise e a psicologia, você é o maior responsável por gerenciar suas emoções. Então, independente se a palavra foi mal colocada ou não, a gente tem que entender o que Jesus falou. E aí ele usou de uma linguagem psicológica, pastor Wallace. Ele fala o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo... Vamos de novo? Se os teus olhos forem bons... O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está falando de uma linguagem psicológica que pode atacar em algum nível do processo espiritual daquela pessoa. Por quê? Porque a vida espiritual de alguém, ela só vai ser melhor equilibrada quando também as suas emoções também estão bem equilibradas. E aí Jesus fala, se os teus olhos forem bons, o que ele está falando? Percepção das coisas, percepção da vida, a forma como você enxerga as coisas, porque a visão, a audição, os nossos sentidos, eles são canais receptores. Eles só recebem a informação e processam. Então, se eu ouço ou se eu vejo e não processo isso corretamente, a culpa não é daquilo que eu vi ou ouvi. A culpa é minha, porque não soube gerenciar, processar corretamente aquilo. Está escrito, não é verdade? Que quando você vai ouvir ali, você retém o que é bom. E por que na nossa caminhada a gente não faz isso? Na nossa caminhada com Deus. A gente tem tanto respaldo bíblico e tanto respaldo hoje na sociedade para aqueles que estão aí trabalhando com a linguagem da psicologia e da psicanálise, e a gente parece que não pega isso e coloca em prática na nossa vida. Aí a gente vê as pessoas aí vivendo bem, indo tranquilo, parece que o mundo está desabando, mas a pessoa está indo bem. E aí a gente fica assim, meu Deus, por que eu não consigo ir bem? É porque a pessoa,
ela aprendeu a lidar com as circunstâncias, ela soube gerenciar a sua vida. E eu e você talvez não, mas nós precisamos, porque Jesus recomenda isso para você e para mim. Vamos lá, mais um. Se a gente parar só em um aqui, a gente fala muito, mas enfim. Segundo, há inúmeros, esse aqui dá vontade de sair correndo, pastor Wallace. Esse aqui dá vontade de sair correndo. Há inúmeros casos de filhos de crentes que se desviam ou se desviaram devido ao péssimo testemunho dos pais. Isso endurece o coração da pessoa, porque sempre que ela ouvir a palavra, ela projetará que todo crente é igual aos seus pais. E aí você acha que crédito que ela vai dar? Aí às vezes você sai ali da evangelização, encontrou o desviado, aí ele não quis te ouvir de jeito nenhum, não, pegou, até rasgou o folheto. Eles costumam respeitar, até que não faz isso não, né? Mas às vezes, vamos supor que rasga, aí você sai assim e fala, meu Deus, que atribulado, que aí começa a falar um monte sem entender nada. Não, irmãos. Você sabe qual é o ponto principal para a gente sair para a evangelização? Vou falar. Tanto para a evangelização de uma pessoa que nunca teve encontro com Jesus, mas principalmente para uma pessoa que se desviou, a gente precisa, primeiro, estar, claro, revestido de oração, santificação e palavra, porque sem isso, nem caminhar dá. Mas além disso, além desse preparo espiritual que a gente precisa também ter a misericórdia. O que é a misericórdia? É colocar o coração na miséria do outro. E o que quero dizer com isso? É quando você abordar uma pessoa, você primeiro tentar entender as circunstâncias da vida dela. Porque quando você dá atenção primeiro a ela então começa a se abrir para te dar atenção. É desse jeito. Às vezes a gente quer fazer igual menino de mercado. O gerente do mercado fala assim, contrata 2 meninos, entrega 500 folhetos para ele e fala assim, ó, você vai sair no bairro tal e você vai sair no bairro tal. Aí saem os meninos, vai lá, entrega aqui. Às vezes a gente sai para a evangelização assim, despreparado, sem oração, sem Bíblia, sem preparo para entender a situação, a dificuldade da pessoa. E aí você quer que a pessoa para te ouvir. E filhos de crente, então, meu Deus do céu, esses aqui estão na classe dos mais difíceis de se alcançar, de se recuperar. Só que tem um porém, pelo menos nesse exemplo aqui tem um porém. E o porém aqui que é de doer. Esse porém aqui vai bater em muita gente. Por quê? Porque o problema ali não está na pessoa. O problema ali está nos pais. Por quê? Porque não dão exemplo. Chega da igreja, em pleno domingo à noite, chegou do culto, o culto foi uma bênção, houve cura, houve milagre, houve tantas maravilhas, Deus falou, houve profecia, pessoa foi batizada com o Espírito Santo, pessoas foram renovadas. Aí o cidadão, a cidadã, chega em casa, ao invés de chegar glorificando ao Senhor, dando bom testemunho do culto que foi maravilhoso, porque o culto não é nosso, não é para nós, o culto é para Deus, mas Deus ele responde o culto, né? A gente oferta a Ele e Ele responde, e Ele executa tantas coisas. Ao invés de a pessoa chegar glorificando a Deus, exaltando a Deus dentro de casa, não, já chega falando assim, meu Deus do céu, o pastor Wallace atrasou 30 minutos, meu Deus, passou do horário, porque eu vou perder o Fantástico, porque eu vou perder a novela quando é dia de semana, porque disso, porque de aquilo, porque você viu a roupa que a irmã Maria foi na igreja hoje? Você viu que escandaloso, você viu?
Ó, você viu como é que ela tá toda assim andando de salto alto, se achando a poderosa? Ao invés de chegar glorificando ao Senhor, chega falando mal do pastor, do presbítero, do diácono, do cooperador, da recepcionista, da regente, do irmão que ora, do irmão que abre a igreja. E aí você quer que o seu filho vá para a igreja? Você quer que o seu filho vá para a igreja e vai ver o quê? Você sabe o que seu filho vai pensar? Eu vou fazer o que lá? Se eles, toda vez que chegam em casa, falam tantas atrocidades que lá tem, eu vou lá fazer o quê? Ficar no meio dessa aberração, ficar no meio desse monte de problema. Você acha que não acontece isso não, irmãos? Acontece ou não acontece? Acontece. Graças a Deus aqui não. Graças a Deus aqui não. Louvado seja o Senhor, porque aqui na Rodofogo não, eu peguei. Aqui na Rodofogo não tem isso. Graças a Deus. Mas lá na minha tem. Sim, a gente sabe que a visão da pessoa, a visão do jovem ou do adulto aqui, que se desvia por essa circunstância, é claro que ele não tem razão disso. Só que ele não tem a maturidade suficiente para discernir. E aí ele precisa ser ensinado. E tem que começar em casa. Aí começa em casa, ok. Mas aí ensina a igreja, ele chega. E aí ele vê maus exemplos assim, etc. Pela falta de maturidade que ele tem, às vezes ele não vai chegar ali e tentar entender o cenário, tentar entender o que está acontecendo, procurar a liderança ou procurar os seus pais para tentar entender. Pai, mãe, por que acontece isso? E aí os pais terem a sabedoria de explicar teologicamente, biblicamente, de uma maneira que não frustre o coração dessa pessoa. É uma série de situações, irmãos. A gente vai entender que o cenário de um desviado não é um cenário simples assim não, como as pessoas por aí pensam. Que aí elas falam assim, eu não perco tempo com desviado. E aí, Deus livre e guarde, mas se acontecer de uma pessoa que fala uma coisa dessa, se desviar, imagina se outra pessoa falar a mesma coisa dela. Eu não perco tempo com desviado. Vai ser alcançado quando? Vai demorar. Outro exemplo, a pessoa, por falta de ensino coerentemente teológico, cria expectativas muito além do que Jesus assegura em sua palavra. E não sendo correspondido, fatalmente, a muita expectativa se transforma em muito desânimo ou muito desapontamento. Tem pessoas que às vezes aceitam Jesus. Sim, aceita Jesus numa igreja lá que ninguém sabe quanto que abriu, de onde veio o pastor, de onde veio os irmãos, todo mundo caiu de paraquedas ali, e aí a pessoa vai, está toda arrebentada, etc., quer ouvir uma palavra, entra lá. Até aí não é o problema, mas o negócio é que chega lá, aí tem um ensino totalmente distorcido, totalmente bagunçado, sem base bíblica. Aí essa pessoa se anima, né, porque lá fala de bênção, fala de vitória, fala que você vai alcançar, que você vai vencer, e etc, etc, etc. E nunca fala, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não fala isso. Fala o quê? Fala só as partes
bonitas, as partes melhores, né? Vamos dizer assim. Aí a pessoa, ela vai se firmando na areia. Tem uma sensação de que está seguro, mas não está. Não está seguro. Porque chega um momento em que a circunstância vem e aí não atende às expectativas criadas. A pessoa começou, aceitou Jesus e daqui a uns dias foi para o evangelismo, começou a evangelizar, daqui a pouquinho teve a oportunidade, pregou, aí os irmãos gostaram, aí depois prega de novo, aí depois prega de novo, aí daqui a pouquinho já vem mais arrumado, né? Aí começa já a pregar e aí começa a ver vídeo no YouTube dos pregadores falando com aquela voz bem, meus queridos, a paz do Senhor, é um prazer inenarrável, etc. Fica vendo esse tipo de coisa no YouTube e não que seja errado usar ali de uma boa retórica, de uma boa oratória, mas não é o cerne, não é o principal. E aí a pessoa, quando ela pensa que ela vai deslanchar, a circunstância vem e bagunça a vida dessa pessoa porque ela não tinha firmeza, não tinha base. Ela aceitou Jesus, mas o Espírito Santo, irmã, eu estou entendendo a sua visão. O Espírito Santo ele trabalha, mas o Espírito Santo não coloca a palavra tintim por tintim dentro de nós. Nós temos a missão de estudar a palavra do Senhor. Por quê? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Ele nos fará lembrar todas as coisas. Se é lembrar, quer dizer que primeiro eu tive que ver aquilo. Eu tive que estudar. Que aí quando eu estudo, ele me faz lembrar. E aí aquilo fica gravado dentro de mim. Agora, muitas dessas pessoas que aprendem errado começam a criar sensações, expectativas erradas e aí se frustram na jornada. Por quê? Porque o reino de Deus não é carnê da casa própria, não é baú da felicidade que você vai girar e aí vai chegar a sua vez e você vai triunfar e vai deslanchar e etc. Não, o evangelho de Cristo, o reino de Deus é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, é renunciar à sua vontade dia após dia. Aleluia! Aí a pessoa se frustra, se desviou, ficou desapontada. Aí sai assim: eu estou desapontado com Jesus. Mas por quê? Eu já fiz essa pergunta para um desviado. Me contou ali, né, o cenário da vida, e falou assim: porque aconteceu isso e isso. Aí eu falei: mas o que Jesus te fez? Aí a pessoa ficou assim: não, é porque não deu certo. Eu falei: não, mas foi Jesus que te prometeu isso? Não, mas na palavra, na Bíblia, foi Jesus que te prometeu isso? Porque às vezes você escutou a promessa de alguém que pregou, mas se a gente não está embasado aqui, a gente sai acreditando num monte de coisa. E aí o irmão falou assim: porque você vai sair do aluguel. Às vezes a pessoa nem está no aluguel. Porque você vai conquistar aquele apartamento de frente com a praia da costa. Aí você fica naquela expectativa: não, Jesus falou que eu vou conquistar o apartamento de frente com a praia da costa. É pecado a pessoa conquistar um apartamento de frente à praia da costa? Não, mas foi isso que Jesus prometeu para você e para mim? Não, Jesus prometeu algo muito além disso. Só que na vida terrena, sabe o que tem reservado para você e para mim na vida terrena? Muito trabalho. É muito trabalho que tem prometido para você e para mim aqui. Enquanto a gente estiver aqui na terra, o que tem prometido para você e para mim é labuta, é todos os dias a gente trabalhar na seara do Senhor. Precisamos fortalecer, por quê? Porque a gente
se fortalece aqui e sai para guerrear contra as hostes espirituais da maldade. É isso que está reservado para você e para mim. Se Deus quiser nos presentear com isso, amém, é com Ele, mas isso não está embasado em suas promessas bíblicas. Então, não crie expectativas que não estão na Bíblia. O que Deus prometeu para você, nenhum recurso humano é capaz de te dar, que é a salvação. A salvação ninguém é capaz de te dar, só Deus, mediante a graça dele, chamada Jesus. E isso ele concedeu a você e a mim. E aí a gente vai ficar preocupado, porque a casa, porque o carro, a bicicleta, não sei. Meu irmão, e a salvação? E a nossa vida com Deus? Aí a pessoa vai se frustrar porque não alcançou o que não foi prometido. Meu Deus, vamos lá. A pessoa já conhece e se utiliza de argumento bíblico apenas para confronto. Você já evangelizou um desviado e aí ele começou a usar a Bíblia com você? Acontece bastante, né? Você sabe por que ele usa a Bíblia ali? Só para te confrontar. Ele não quer diálogo. Mas aí é onde a gente precisa aprender a quebrar barreiras. A gente precisa aprender a quebrar barreiras. Ele vem com a palavra. O diabo usou a Bíblia com Jesus. E aí você acha que um desviado não vai usar a Bíblia comigo? Com você? Não, ele vai usar. Por quê? Porque ele quer ver até onde você consegue ir. E você também tem que mostrar até onde ele consegue ir. Você tem que mostrar também para ele até onde ele consegue ir. Porque quando ele chegar no ponto final dos recursos dele, é onde o Espírito Santo vem com o revestimento, com aquele plus, sabe? Com aquele bônus, com aquela palavra a mais. Que aí você vem e lança sobre ele. Mas tem que insistir. Agora, se eu falei, aí ele rebateu, aí falei a segunda vez, ele rebateu, e aí eu desisto e vou embora, ele sai como um vitorioso, achando, agora eu vou pegar o próximo crente que eu ver pela reta. Ele sai com a sensação de que venceu, sendo ele o mais derrotado. Ele sai com a falsa sensação de vitória. E não é, meu irmão. Não é, mas a gente precisa insistir. É por isso que a gente precisa ter Bíblia. A gente precisa da palavra de Deus. Porque se a gente não tiver conhecimento bíblico, como que a gente vai refutar uma pessoa assim? A gente precisa. João, passa o slide, fazendo um favor. Rapidinho aqui. Alguns textos que embasam os dias atuais. Por gentileza aí, alguém abra. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 a 7. E outra pessoa abre o mesmo texto, porém no versículo 18 e 19. Essa é uma palavra fiel. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Do 3 ao 7. Como tinha roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns, e não ensinem outra doutrina, nem citei as fábulas, as genealogias intermináveis, mas produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Prestar atenção na leitura.
O apóstolo Paulo está falando para Timóteo sobre características de pessoas que estavam ali na congregação, que estavam se desviando da verdade. E aí ele fala, ele dá ali no meio do texto, ele também dá a admoestação a Timóteo sobre como não se levar por isso, mas ter embasamento para combater aquilo que está levando a pessoa ao desvio. Quando fala fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem contendas ou questões do que edificação, só isso aqui a gente já consegue tirar muitas lições. Às vezes na congregação as pessoas, elas perdem tempo tentando pesquisar ou assim, tentando buscar coisas que não vai trazer nada, não vai agregar nada. Elas ficam numa busca ali interminável. E aí o tempo que ela está perdendo com aquilo, ela está deixando de olhar para Jesus. Ela está deixando de acatar o ensino verdadeiro. E vai se afastando. Por quê? Porque ela vai se esfriando. A partir do momento que a pessoa, ela foca em algo que não é a palavra genuína, ela vai se esfriando. Ela vai se distanciando da verdade. Falatórios profanos acontece. E isso aqui não é só na igreja não, tá? Acontece em todo lugar. Trabalho, escola, em casa, em muitos lugares. E isso contribui para que pessoas, talvez recém-convertidos, eles tropecem na caminhada. E às vezes, isso é um perigo, tá? Às vezes pelo nosso mau comportamento, nosso mau testemunho, em algum lugar que seja, ali pode ter uma pessoa recém-convertida, e às vezes a gente pode estar dando mau testemunho e sendo uma pedra de tropeço na caminhada daquela pessoa. E aí é um problema. Rapidamente, formação de doutores conforme a própria concupiscência. Não preciso nem falar, né? A gente já até falou aqui de pessoas que caiu de paraquedas lá, abriu uma porta na esquina, começou a pregar, e aí começa a falar tantas coisas que ninguém nem sabe o que é. Passa, João, fazendo um favor. Olha aqui. Aqui eu quero falar com vocês. Esse texto de Lucas 15, ele tem inúmeras lições, em vários aspectos para a nossa vida. Só que aqui eu quero falar sobre 3 perfis. Nesse texto, sobre 3 perfis de pessoas que se afastam. A ovelha, todo mundo conhece o texto de Lucas 15, certo? Aqui, todo mundo conhece. Lucas 15 é, por alguns, chamado o capítulo dos perdidos, né? Outros falam o capítulo das coisas perdidas e achadas. Outros falam que é o capítulo dos desviados. Tem tantos nomes que as pessoas dão aí. Mas enfim, nós sabemos aqui que a ovelha, o que acontece? Ela fica para trás na caminhada. E o pastor chega até o redil, ele faz a contagem padrão de todo dia, percebe que está faltando uma. O que acontece? A ovelha aqui é como uma pessoa recém-convertida. Por quê? Porque a pessoa recém-convertida ainda é muito dependente. Ela precisa de muita instrução, ela precisa de muito acompanhamento, ela não tem ali noção para seguir sozinho. Ela precisa de muito acompanhamento, semelhante à ovelha, que é um animal muito dócil, que tem uma visão limitada, que é um animal muito dependente. É por isso que não podemos ficar, uma pessoa que é recém-chegada, recém-convertida, ela não pode ficar distante do pastor. Por quê? Porque o cajado e a vara, que o salmista fala no Salmo 23, que são instrumentos do pastor daquela época, eles servem exatamente para condução e resgate. Condução e resgate. Então, não pode ficar distante. Por quê?
porque senão vai se afastando. E quanto mais uma pessoa se afasta do meio, a tendência é ela começar a dar atenção para outras coisas. Outro, a dracma. A dracma já nos chama a atenção aqui para dentro. Por quê? Porque a dracma, ela foi perdida dentro de casa. E quantos valores nós estamos perdendo dentro de casa? E aí, não é só aqui dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, ou dentro da nossa casa espiritual, que é a nossa vida. Quantos valores, às vezes, nós estamos perdendo diante de Deus? Vocês têm noção do valor da sua alma? Do valor daquilo que Deus colocou na sua vida? Às vezes as pessoas agem como se elas não tivessem muita noção. E aí um valor se perde pela falta de conhecimento, pela falta de percepção deste valor. Às vezes você e eu estamos tão no automático, e esse tem sido o maior perigo dos dias atuais para nós cristãos, viver o automático. Tem culto na terça, vou no culto, volto. Tem culto na quinta, vou no culto, volto. Tem culto domingo, vou no culto, volto. Nada mudou, nada novo debaixo do sol, tudo normal, amém, glória a Deus, automático. Aí vai no culto, volta, não tem aquela chama acesa dentro de si. O culto não é Deus que te dá o culto, é você que dá culto a Ele. E aí o seu culto começa a ficar frio. E aí daqui a pouquinho um culto que antes chegava até o trono, já começa a bater no teto e voltar. O automático. A gente vai perdendo pela falta de percepção. E às vezes a percepção não se aplica a nós. No sentido, tipo assim, que nós estamos bem, nós estamos caminhando, estamos buscando. Mas às vezes a gente tem a falta de percepção com o outro, à nossa volta, a pessoa que está perto de nós. Às vezes essa pessoa, ela está passando uma circunstância, está passando um problema, está correndo risco de se afastar por algum problema. E às vezes nós não temos a percepção de chegar até aquela pessoa, de abraçar aquela pessoa, de orar com ela, de orar por ela, de aconselhá-la, ou de levar ao conhecimento da liderança para que algo seja feito em favor daquela pessoa. E aí a gente vai simplesmente julgar: ah, fulano não aguentou, não resistiu. Tá, mas e você fez o que para ajudar? O que nós fizemos para ajudar a pessoa? Nada. Só olhamos e deixamos acontecer, ou nem olhamos e só percebemos depois que aconteceu, e nem fizemos nada assim mesmo, nem fomos lá visitar, nem fomos lá ver, nem ligamos, nem procuramos. Tem o filho, e aí o filho já é uma outra situação, porque o filho, ele deliberadamente decide. Ele é alguém que conhece, ele é alguém que entende, ele é alguém que está ali no meio, está vivendo, mas ele deliberadamente decide. E aí é interessante, porque a ovelha, o pastor foi buscar. A dracma, a dona da casa, acendeu a lamparina, começou a varrer tudo e foi em busca. Mas o filho, o pai não foi em busca dele, não. O pai não foi em busca dele. O pai tinha a convicção de que ele iria voltar. Tanto é que ele deixa o bezerro cevado, separado. Ele deixa anel, sandália, roupa, tudo reservado. Porque ele sabe, ele vai voltar. Mas o pai não sai em busca dele. O pai fica esperando por ele. E aí, esse tipo de pessoa que se afasta já é um pouco mais difícil. Por quê? Porque esse é aquele que conhece. Esse é aquele que entende. Então esse é um caso mais complexo. Mas é um caso perdido? Não, jamais. É um caso que tem que ser ignorado? Não, jamais. O pai não sai em busca. Mas eu e você temos a missão de fazer alguma coisa. Porque eu e você, nós não somos o pai. Mas às vezes a gente age igual o irmão mais velho,
que quando o filho volta, o filho bagunceiro que aprontou, quando ele volta, aí às vezes a gente age igual o filho mais velho. Como que pode o pai, o Senhor, meu pai, aceitar ele de volta? Ele fez isso, fez aquilo e etc. E o Senhor simplesmente o aceita de volta. Às vezes a gente faz isso com uma pessoa desviada que volta para a presença. E isso é um perigo na igreja. Por quê? Porque Deus vai bater forte em nós, na palavra. Deus vai pegar a Bíblia aqui e colocar assim, ó, diante de nós, para a gente entender. Devemos desistir dessas pessoas? Devemos? Não, né? Então, por favor, não desista de um desviado, tá? Nós devemos nos aplicar mais à palavra e ao conhecimento geral. Por que conhecimento geral? Porque eu falei lá atrás, a gente precisa do conhecimento bíblico, a gente precisa estar revestido de oração, de jejum, de santificação em nossas vidas, mas a gente precisa ter conhecimento geral. E aqui eu quero finalizar falando de algo que eu vivi na pele. Nunca desviei não, tá, irmãos? Mas eu encontrei com um desviado que ele chegou numa fase muito difícil. E todos os dias ele me confrontava no trabalho. Por quê? Ele foi professor de escola dominical numa determinada congregação lá, numa determinada igreja. Por uma circunstância que não diz respeito, ele se afastou e aí ele começou a estudar sobre a evolução, sobre tantas coisas, etc, etc. E ele começou a achar que aquilo fazia mais sentido do que a Bíblia. E aí ele começou a estudar muito, muito mesmo, ciência, história. E aí, para você confrontar um homem desse, tem que ter conhecimento geral. Por quê? Porque você precisa ter conhecimento científico, que se aplica à palavra de Deus. Você precisa ter conhecimento histórico, que se aplica à palavra de Deus. Geografia, tantas coisas. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela chega num determinado nível de conhecimento que ela vai te confrontar de diversas maneiras. E você tem que ter base para poder lidar com ela. Para ela entender que a sua insistência tem um motivo. É a vida dela. A vida dela que está em risco. A vida dela que está correndo um sério risco de ir para a perdição eterna. E eu preciso mostrar para essa pessoa que eu amo ela. E que Deus ama essa pessoa. Que o Pai está esperando na casa. E que eu estou ali para anunciar que o Pai está esperando. Então, meu irmão, não desista, tá? Eu quero finalizar aqui agradecendo ao pastor Wallace. Eu falei com ele que eu ia focar um pouquinho mais nessa parte, né, da evangelização. Quero agradecer aos irmãos pelo tempo, pela disponibilidade dos irmãos estarem aqui. Quero também dizer que quando é um assunto assim voltado mais em estudo, normalmente eu sigo um pouco mais assim, tá, pastor Wallace? Eu sigo mais na linha do estudo mesmo, né? A forma de falar e etc. Quando é pregação, é pregação. Mas quando é algo assim que precisa ficar no entendimento dos irmãos, eu prefiro a parte do estudo ser um pouco mais metódico, porque isso aqui não pode sair da cabeça dos irmãos. Quando você topar com um desviado por aí, e pode ser que esteja na sua família, na sua casa, não sei. Mas quando você topar com ele, mostre para ele que o amor de Deus permanece o mesmo e que você está ali em busca da vida dele. Para finalizar completamente, o texto que eu li de Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20. Grave isso para o resto da sua vida. O Espírito Santo convenceu a pessoa uma vez. Depois desse convencimento, e ela se desvia, o trabalho é nosso. O Espírito Santo nos ajuda, mas não é o Espírito Santo que vai ali e ficar ali na pessoa. Não. Nós é que vamos. O Espírito Santo nos ajuda. E é por isso que é mais difícil. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Só que, olha que maravilhoso. Tiago diz
que se você converter o coração de um pecador ao arrependimento e trazê-lo de volta, você está livrando da morte uma alma e cobrindo redenção, expiação, cobrindo uma multidão de pecados. Olha que maravilha! Nós, tão pequeno que somos, temos um ministério, trabalho tão grande, tão grandioso em nossas mãos, que é reconciliar todo e qualquer ser humano aos pés do Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu quero agradecer